Esse é um tutorial do sistema imobiliário. Uma vez logado no sistema Saura, acesse o ícone imobiliário, onde nós temos aí um menu principal, com duas opções, cadastros e proposta. O primeiro passo é cadastrar no sistema clientes o comprador e vendedor da sua operação. Então acesse cadastros e o sistema clientes. Dentro do sistema você pode pesquisar o nome do cliente que você está atendendo, na lupa procurar, ou cadastrar um novo cliente. Para procurar, você digite o nome do cliente ou o CPF, clique em Enter ou na guia Procurar. Se o cliente já tiver um cadastro no sistema, vai aparecer na guia. Dê um duplo clique para acessar esse cadastro. Dentro do cadastro, você pode verificar as informações ou realizar alterações ou atualizações nas informações básicas e nas demais guias. Qualquer informação que você alterar, procure salvar esse cadastro no disquete em verde. Se for para fazer um novo cadastro, vá no botão em verde, no mais, em cadastrar um novo cliente. O sistema então irá trazer um quadro com duas opções de cadastro, o simplificado e o completo. Para comprador e vendedor, pessoa física, você vai utilizar o cadastro completo. Quando se tratar de vendedor PJ, pessoa jurídica, é o tipo simplificado. Então, selecione o tipo conforme o caso. Se fôssemos cadastrar aqui um comprador, observe que o sistema nem deixa eu cadastrar como jurídica, só física, quando o modelo for completo. Digite o CPF do seu cliente e o botão cadastrar. Ele vai abrir então os dados de cadastro do seu cliente. Você pode, em primeiro momento, fazer o cadastro básico, que é o nome do cliente, os dados de contato, nas demais guias aqui, dados de contato, com os telefones e as referências. Preenchendo somente esses dados, você já pode salvar esse cadastro. A dica aqui fica para você fazer esse cadastro básico de todos os clientes que você tem na operação, de todos os intervenientes da sua operação, comprador, vendedor, se houver procurador, se for pessoa jurídica, já fazer o cadastro, esse cadastro básico aí dos representantes dessa pessoa jurídica, né, de quem vai assinar esse contrato. Depois você pode vir voltar nesse cadastro e fazer as complementações de informações, atualizações de dados, conforme for o caso. Okay? Ou, se você optar por já preencher todas as informações, então você pode estar preenchendo conforme for pedindo aqui os documentos. Então, o número de identificação, o tipo de documento, órgão emissor, todos os dados são auto-intuitivos, né? A data de emissão, aqui o estado civil, selecionar de forma correta, e aí você vai precisar do CPF do cônjuge. Ele vai buscar no cadastro do sistema, ou seja, esse cônjuge já precisa estar cadastrado, por isso aí a dica, para você fazer esse cadastro básico primeiro de todo mundo. Aí se tiver um cônjuge, você digita o CPF aqui, e ele vai então buscar o nome desse cônjuge, que se ele já tiver cadastro automaticamente. Regime de casamento. E aí, algumas informações importantes, né? União estável sim ou não, composição de renda sim ou não, e isento de imposto de renda. Se você optar pelo sistema, para que o sistema emita para você alguns formulários já preenchidos, lá quando for criar a proposta, o sistema vai buscar as informações deste cadastro. Então, todas as informações que você colocar aqui vão ser importantes para o preenchimento dos formulários automaticamente pelo sistema. Okay? Então, terminando de preencher aqui os dados básicos, você pode ir para as demais guias, que é dados de escolaridade, dados profissionais, onde eu tenho aqui a opção de 3 profissões. No campo profissão e ocupação, selecione conforme o Olerite. Se não tiver exatamente igual, pode ser o que mais se aproxima. Natureza da ocupação, conforme a atividade desse cliente, né? Se for aposentado, empregado de
setor privado ou pessoa física, enfim, conforme for o caso. Nível de cargo, selecione. Descrição do cargo, conforme tiver no Olerite. O empregador, da empresa, nome da empresa, pessoa física ou jurídica, preencha o CNPJ. Do lado direito, os demais dados conforme o Olerite. Dados de endereço. Informe aqui o endereço do cliente, conforme o tipo, alugada, familiar, cedida, e coloque os dados baseados no comprovante de residência que o cliente te fornecer. Dados de contato, então os telefones do cliente, e-mail. Dados bancários. Se você deixar em branco essa informação lá no momento da proposta, a analista vai entender que esse cliente não é correntista do banco. E vai, se ele for o cliente principal, o comprador principal da operação, a analista vai automaticamente abrir uma conta no banco para esse cliente. Okay? Então, se ele já for correntista, é importante você já informar os dados aqui de agência e conta. Lembrando que comprador é obrigatório, vai ser obrigatório ter uma conta no Banco do Brasil. Referências. Informe aqui, dê preferência para pessoa física, referências pessoais, ok? Informe todos os dados aqui de telefones. Se houver procurador, informe aqui também o número do CPF e busque no sistema. Mais uma vez, aqui ele já deverá estar cadastrado no nosso sistema. Preenchido todas as guias, você pode ir no disquete em verde e salvar esse cadastro. Tanto pessoa física como jurídica. Se estivéssemos cadastrando um vendedor pessoa jurídica, nós temos que selecionar uma construtora, uma imobiliária que esteja vendendo seu imóvel, tipo simplificado. Selecionamos aqui jurídica e digitamos então o CNPJ desse cliente, botão cadastrar. Ele vai abrir então um cadastro para você efetuar. Nome, data da constituição conforme o cartão CNPJ e os demais dados muito parecido lá com a pessoa física. Dados de endereço, dados de contato, dados bancários, representante pessoa física. Aqui você também vai digitar o CPF e buscar no sistema. Então, quem assina, quem irá representar a empresa. Mesmo se houver procurador, é importante informar aqui, ok? Se houver procurador, mesmo sistema, digita o CPF e vai em buscar. Preenchido todos os campos, salve esse cadastro, ok? Partindo do suposto que nós já preenchemos aqui, já cadastramos comprador e vendedor da operação, vamos então criar a proposta. Você pode sair do sistema clientes, voltar no sistema imobiliário, na guia propostas, vamos criar uma proposta. Então, o sistema vai apresentar aqui o sistema de propostas, você vai digitar aqui o CPF do seu proponente, que você acabou de cadastrar, clicar em buscar, se ele já tiver cadastro, vai apresentar. Nesse caso, ele não tem um cadastro, então vai ficar em branco. Você deve voltar lá no cadastro de clientes e efetuar esse cadastro, ok? O sistema não permite o cadastramento da proposta sem o vínculo ao cliente. Então digite um CPF válido. Ele vai trazer então aqui o nome do cliente. Se você quiser cadastrar outros proponentes, um segundo proponente, um terceiro, é o mesmo sistema. Digite o CPF, botão buscar, vai trazer o nome e aqui você já preenche com o vínculo familiar. Vendedores, você não vai inserir neste momento, é só depois de salvar a proposta. Dados da proposta. Então aqui nós temos o número da operação que é automático do sistema, o tipo da operação. Aqui você vai selecionar a linha de financiamento, nós temos avulsos e desligamento, aí Minha Casa Minha Vida, FGTS, SBPE, vai depender da situação. Desligamento,
você estiver atuando em um desligamento, em um empreendimento, ele vai habilitar essa guia empreendimento para você selecionar. Se por acaso o empreendimento que você estiver atuando não estiver aqui nessa relação, acione o nosso suporte imobiliário para verificar o que está ocorrendo. Se for uma operação avulsa, então selecione o tipo, o empreendimento ele já não deixa mais selecionar. O agente, que é você, vai estar sendo preenchido automaticamente. Selecione a agência aqui que está conduzindo a operação, que é onde vai ser assinado o contrato. Agência condutora. A imobiliária, somente para quem é parceiro da Saura, conforme você informar o agente, ele vai aparecer automaticamente aqui. A data é automática do sistema. Do lado direito, nós temos número da proposta, número da operação, são campos que você não vai preencher. Quem preenche aqui é o suporte, né, a equipe da Saura aqui do back-office. O status é automático, aqui ele fica travado neste momento. Você só vai poder alterar ele depois. Finalidade, selecione corretamente a classificação do imóvel, o imóvel se é novo ou usado, o tipo do imóvel é casa ou apartamento. Esses dados vão influenciar se você quiser emitir os formulários pelo sistema. Então selecione corretamente. E aí nós vamos para as outras abas, que nós temos os dados financeiros, onde você vai informar aqui os detalhes da operação. Então o valor de compra e venda, conforme a simulação que você fez para o cliente. Né? O valor de entrada, né, os recursos próprios, o valor de subsídio, e conforme for aparecer na simulação. Os campos no lado direito são campos automáticos, são baseados nas demais abas que nós temos aqui nos valores. Então eu tenho aqui FGTS, se o cliente estiver sacando FGTS, eu vou entrar na guia, vou digitar o CPF do cliente e clicar no botão incluir. O sistema vai abrir um quadro para você inserir as informações conforme o extrato de FGTS que o cliente forneceu. Informe ali os valores, clique em salvar. Se o cliente tiver mais de uma conta, 2, 3, 4 contas, você pode ir inserindo, repetindo o processo, né, digitando o CPF, botão incluir, informar os demais dados. Clique no botão salvar. Ele vai inserir então na guia aqui as outras contas. E no final vai te apresentar o total. Confira com o extrato, né, com o formulário de autorização de movimentação da conta do FGTS, deve estar batendo o total. Observe que lá em valores da operação, ele já vai constar o FGTS aqui, fazendo o cálculo automático para você. O valor das despesas são as despesas financiáveis. Aqui nós temos que tomar um cuidado que os itens são financiados dependendo da linha de financiamento. Algumas linhas não permitem financiamento, outras sim. Então confira bem com os manuais. Okay? Despesas mensais, o banco não está mais utilizando essas informações. Para as operações de financiamento imobiliário, está utilizando automaticamente os valores do IBGE. Então esses dados você pode deixar zerado. Não há problema. Compromissos são os demais financiamentos ou compromissos financeiros que o cliente possui que não são do Banco do Brasil. Então, por exemplo, um financiamento de carro em outra instituição financeira. Você vai informar aqui se o cliente dizer para você na entrevista. Então você vai informando aqui a instituição, né, qual é o banco, o valor da parcela, quantas prestações ainda tem para vencer e data de pagamento, a última parcela. Clique em salvar, ele vai registrar na guia. Essa informação vai ser utilizada para a impressão do formulário com essas informações. Okay? Dando continuidade aos valores da operação, nós temos aqui o prazo de financiamento, conforme você simulou,
Prazo de carência. Aqui, tomar um cuidado também. Algumas linhas não permitem prazo de carência. Então, no caso, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vamos deixar zerado. Dia de pagamento é quando a parcela, a data que vai cair o financiamento lá para o cliente, né? Os pagamentos de parcelas de débito em conta. Então, sempre pergunte qual é a data que o cliente deseja para cair essas parcelas. O valor da parcela conforme você simulou. Sistema de amortização, tomar bastante cuidado aqui, não deixar passar batido, né? Selecionar de forma correta, price ou saque. Mês sem pagar, condição do banco também, somente para algumas linhas como SBPE. Preenchidos os campos aqui, vamos para a próxima guia, dados do imóvel. Aqui você vai preencher o endereço conforme consta nos documentos apresentados, todos os dados do imóvel que está sendo financiado. Aqui a UF, né, qual é o estado do imóvel, número da matrícula, e detalhe importante aqui, né, que esse número tem que ser baseado, vai ser utilizado para fazer a validação do imóvel. Vaga de garagem, sim ou não? Somente se o cliente já tiver no seu imóvel um terreno onde tem especificamente utilizado para garagem. Essa garagem tem uma matrícula individualizada para ela. Ou seja, são mais uma matrícula no imóvel à parte para a garagem. Você clica em sim, vai ter que informar ali o número dessa matrícula. Okay? Mais comum em apartamentos, empreendimentos. Avaliação do imóvel, né? Essa outra guiazinha aqui. Importante esse preenchimento, onde você vai informar os dados da pessoa que o engenheiro vai entrar em contato para agendar essa vistoria. Vistoria, engenharia do imóvel. Dados do interveniente quitante, somente se o imóvel que você está trabalhando aí, financiando, está financiado em outro banco. Né? Já possui um financiamento ativo em cima desse imóvel, que nós chamamos de interveniente quitante. E aí você vai precisar informar todos os dados aqui para a continuidade do processo. Preenchidas todas as abas, nós vamos salvar essa operação. Então ele vai apresentar a mensagem de salvo com sucesso. Uma vez salva a operação, então ele vai travar aqui o status em negociação. Você vai gerar aqui o boleto, vai encaminhar para o cliente então toda a checklist de documentações junto com o boleto. Uma vez o boleto for quitado, o sistema vai entender isso e vai liberar aqui o status. E aí você tem vários status aqui. O sistema da Sauro do imobiliário é baseado e pautado por status. Okay? Então você vai alterar aqui para montando processo e salvar. Neste momento ele vai travar os clientes comprador e imóvel. Então ele vai dar a mensagem aqui, alterar o status da proposta para montando processo. Os componentes não poderão ser alterados. Deseja continuar? Clique em sim. E aí, neste momento, você pode estar cadastrando aqui, inserindo os vendedores. Então vem na guia dados do proponente, vendedores, selecione conforme for o caso, pessoa física ou jurídica, informe aqui o CPF e clique no botão incluir. Então ele vai trazer aqui o vendedor, se tiver mais de um, repita o processo, né? Cadastre aqui, dê um duplo clique em cima desse vendedor, para então aparecer aqui os dados de liberação do crédito, onde vai ser liberado o dinheiro aí do financiamento. Se é em outro banco, TED ao DOC, selecione a opção e informe aqui o banco. Se for no Banco do Brasil, crédito em conta corrente, selecione aqui o Banco do Brasil, agência, conta, CPF já traz automático e a percentual do crédito. Aqui sempre vai ser 100%. Okay? O banco ainda não fraciona o crédito a mais de um vendedor. Independente, aí se o vendedor tiver 2 ou 3 vendedores, eles possuem propriedade, a divisão aí de 50% a 50%, o crédito tem que ser 100% para o vendedor principal ou para um dos dois vendedores. Okay? Clique em salvar. Ele vai salvar então e você pode fechar a guia.
E aí nós vamos então na aba Checklist. Aqui nós temos o checklist dos 3 intervenientes, compradores, vendedores e imóvel. Clique em cima do nome e ele vai gerar o checklist aqui no lado direito. Então nós temos aí os documentos da operação, que você vai enviar aqui para o back-office para análise. Então, para enviar esse documento, dê um duplo clique em cima da guia, vai aparecer esse quadro, enviar arquivo, clique no botão selecionar, selecione o documento onde você digitalizou e deixou ele salvo, procure sempre trabalhar com arquivos em PDF, ok? Selecione o campo, clique em abrir e ele vai enviar automaticamente para o nosso sistema. Vai aparecer a mensagem automática de arquivo anexado. Se você quiser visualizar esse arquivo, pode clicar aqui no link e altere o status aqui para entregue, ou seja, esse documento você já anexou, está ok. E fecha a guia. Passa então para o próximo documento. Duplo clique, selecione o arquivo, confira, clique em abrir, ele vai anexar automaticamente, mude o status para entregue e fecha a guia. Se você quiser conferir depois o arquivo, só dá um duplo clique e acessar o link em azul. Se você entender que este documento, por algum motivo, não pertence ou é dispensado, você vai acessar aqui o status e colocar dispensável, podendo inserir um histórico informando o motivo que você alega que ele é dispensado. Esse documento é dispensado por isso, por aquilo. Você pode estar inserindo uma informação para a analista verificar. Vai estar registrado aqui. Pode estar fechando essa guia. E assim por diante para todos os documentos da operação. Todo o checklist está aqui. Feito isso para o comprador, ou se tiver mais de um comprador, preencha, anexe todos os documentos e vá aqui na guia vendedores. Dê um clique no vendedor, onde também vai aparecer aí o checklist de documentos dos vendedores, assim como do imóvel. Então, IPTU, matrícula, as certidões. Anexe todos os documentos de todos os intervenientes e altere aqui o processo para processo pronto, após você inserir toda a documentação. Clique no botão salvar. Neste momento, a operação é direcionada para uma analista da equipe de back-office. Aí você pode, não há mais nenhuma ação para você fazer, a não ser aguardar essa análise. A partir do momento que uma analista da equipe pegar para analisar, ela vai mudar o status para em análise Saura. E aí, conforme for o caso, se houver alguma irregularidade na documentação, ela será apontada no checklist. O status será alterado para incorreto e no histórico será informado o que está incorreto naquele documento. Como exemplo, se os documentos estivessem ilegível, ela iria informar qual era essa diligência. Então, o status ficaria incorreto. E o status da operação alterado para cadastro com diligência Saura ou proposta com diligência Saura. Se estando a documentação toda ok, comprador e imóvel são enviados para validação junto ao banco. Ok? A partir deste momento, então, você sabe que essas informações, esses cadastros foram enviados para o banco. É aguardar o prazo aí, conforme a SLA do banco, para andamento da operação. Uma vez que o cadastro foi validado, é feito aí o procedimento de análise de crédito, onde nós temos também os status aí de saque em processamento, quer dizer que a saque está em análise, o crédito do cliente está em análise pelo banco, podendo ser tanto pelo modelo automático, como pela análise na diretoria de crédito, a DICA, onde nós temos o status ali de saque quando ela é aprovada ou reprovada. Tanto nos status de diligência quanto aprovação de saque, é enviado um e-mail para você com essas informações e um SMS no seu celular que está cadastrado no sistema,
Okay? Então é importante estar atento que esses e-mails eles servem apenas de alerta. Você deve sempre monitorar o seu processo pelo sistema, ok? Cadastro do imóvel enviado para validação são outros status. Uma vez que a SAC está aprovada, o imóvel está pendente de débito de tarifa, ou aguardando engenharia. Então todos os status do processo você fica sabendo por aqui. A operação acolhida, ou quando a operação está em análise pelo banco, quando a operação tem diligência apontada pelo banco, quando ela está deferida, ou seja, aprovada, e quando ela efetivamente é formalizada, contabilizando para você. Outro ponto que você deve acompanhar são os históricos. Então, o histórico aqui consta toda a informação que não é de documentação ou alguma informação complementar. Todo o passo a passo da operação é informado nesse histórico. E você também deve sempre mantê-lo atualizado nos contatos que você fez com o cliente. Então, por exemplo, liguei para o cliente hoje e informei da situação da sua operação. E vai monitorando, informando aqui cada passo que você faz com o cliente. Essas informações são muito importantes para o acompanhamento do processo, caso surja algum problema, alguma situação posterior. Ok? Então esses são os status do sistema. Quando o analista da Saura tiver qualquer situação que precise da sua intervenção, vai ser colocado as operações em diligência até que você atenda. Uma vez atendido, dentro do checklist, para você atender uma diligência, uma vez que você regularizou a documentação, informe diligência sanada. E anexe o documento pertinente. O sistema vai trazer aqui, ó, todas as diligências foram sanadas, deseja alterar o status para processo pronto? Sim. Enquanto você não alterar para processo pronto, a analista não vai visualizar a sua operação. Portanto, qualquer modificação que você fizer, é importante sempre alterar para processo pronto ou informar no histórico. Okay? Só para fazer então o acompanhamento das operações, você pode vir no menu principal, dentro de propostas, nós temos o acompanhamento de propostas. Clicando aqui, o sistema vai trazer então a tela de pesquisa. Dentro dessa pesquisa avançada, você pode selecionar aí todas as opções de filtro avançado. Você pode pesquisar pelo cliente, pelos todos os status que nós temos no sistema, tipo de operação, agência, vai estar o seu nome aqui, então vai estar só as suas operações. Por exemplo, se nós podemos pesquisar aqui pelo cliente, e ele vai trazer então na guia o número da operação, o cliente, o CPF, quem que é o agente, o status, e nós temos aqui um pouco mais à direita a data da última evolução e o prazo que esse status tem para estar tendo evolução, para estar evoluindo, está saindo desse status indo para outro, conforme as etapas do processo. Okay? Então, por aqui você pode fazer o acompanhamento do processo. Se você quiser entrar na operação, é só selecionar com um duplo clique. Você já vai ter aí o acesso à operação para fazer alguma modificação, alguma atualização dos documentos, enfim, que você precisar estar fazendo na operação. Okay? É por aqui que você acompanha as operações, as suas operações, e confere aí como é que está o andamento delas. Então essa é a proposta, esse é o nosso tutorial do sistema. Lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, acione o nosso suporte, estão preparados para atender você. Obrigado.